Epa, 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 professor Marcos Murakami, mais uma aula de geometria espacial e o nosso tema é secção de uma esfera, fazer cortes em uma esfera. Mas vamos entender primeiramente, vamos recordar o que é uma esfera. Eu tenho aqui uma esfera, você pode pensar muito bem em uma laranja no formato esférico, uma melancia, o planeta Terra, Terra é uma esfera. Então, bem aqui, ó, eu tenho, por exemplo, uma laranja. Só que essa laranja bem aqui, no formato de uma esfera, né, vamos supor ela toda bonitinha, você vai ter aqui o raio da esfera. O raio é o seguinte, bem aqui você tem um ponto, que eu chamei de ponto O, é um ponto lá no centro da esfera. Aí você pega um ponto na casca da esfera. Imagina uma laranja oca, né, vai ter aquela casca da laranja, esse ponto lá no centro, a distância desse ponto até um ponto na superfície da esfera, na casca da esfera, é o que a gente chama de R, Rzão. Esse raio aqui, maiúsculo aqui, é o raio da esfera, tá bom? Só que você pode fazer o seguinte, eu tenho aqui uma laranja e a gente pode ter um costume de pegar a laranja, cortá-la no meio. Você pode cortar no meio, fazer uma secção aqui, passando aqui pelo centro. Nesse caso, você vai ter aqui uma banda dessa laranja, podemos falar assim, que é chamado de semi-esfera. Prof, o que é uma semi-esfera? É a metade da esfera, mas você fez um corte pelo centro aqui, ó. Então você vai ter uma semi-esfera. Se você não quiser chamar por esse nome, você pode chamar também de hemisfério. Então, hemisfério ou semi-esfera, mesma coisa, você fez um corte. Agora, eu tinha um costume muito, quando na minha infância, mamãe, por exemplo, ela chegava e pegava uma laranja, cortava a parte aqui de cima da laranja. E esse pedaço de cima aqui, ó, aqui a gente chama de calota. Essa parte que você olha por cima aqui é uma calota da esfera. Mas quando você faz um corte bem aqui, né, aqui vamos pegar essa base bem aqui, vamos pensar assim, uma base como referencial só para raciocinar. Quando você corta paralelo a esse círculo bem aqui, você vai ter um outro círculo menor. Então você tem aqui o que nós chamamos de uma secção de uma esfera, esse corte aqui, ó, essa área bem aqui. E eu gostaria que você percebesse, quando você faz esse corte, você tem um círculo também, mas não é o mesmo raio. Aqui você tem um Rzão, que é o raio da esfera, bem aqui, ó, Rzão, aqui também é Rzão, mas quando você cortou aqui, paralelo a esse meu referencial que a gente está observando aqui, você vai ter uma secção. E um detalhe importante é que você tem que cortar em relação a alguém. Você vai cortar em relação, por exemplo, a esse ponto O, ao centro da esfera. Então, aqui tem uma distância D, que é a distância do seu corte. Então, distância D, o raio da esfera, e bem aqui você tem o raio desse círculo que foi formado aqui quando você fez esse corte. E perceba um detalhe interessante, que como sempre aparece ele, né, um triângulo retângulo. Olha só. Aqui eu tenho uma hipotenusa. Professor, por que esse aqui é chamado hipotenusa? Ele é chamado hipotenusa porque ele é oposto ao ângulo de 90. Bem aqui, ó, 90 oposto é a minha hipotenusa. Esse Dzinho, que é a distância desse corte até o centro da esfera, e esse R aqui, que é o raio desse círculo aqui. Não é o mesmo valor, por isso aqui, ó, um R pequeno e um R maior bem aqui para diferenciar. Como ele é retângulo, o que é que você pode utilizar? Muito bom aqui o chamado teorema de Pitágoras. Você não precisa decorar isso aqui. Precisa saber, por ser um triângulo retângulo, eu tenho essa consequência de poder utilizar o teorema de Pitágoras, que afirma que o quadrado da hipotenusa, Rzão a segunda, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, D a segunda mais R a segunda. Guarde isso aqui, já já a gente vai utilizar. Antes de continuar, é necessário você saber também da esfera duas informações fundamentais, que é a área da superfície da esfera e o volume da esfera. O volume de uma esfera, né, a capacidade da esfera, você vai utilizar a relação 4/3 de πr ao cubo. Olha só, está bem aqui. Volume de uma esfera é dado pela seguinte relação. Volume da esfera, 4/3, ó, 4/3, e pode ficar na frente, você pode escrever como você quiser. 4/3 de πr a terceira. Posso colocar assim, prof? 4πr a terceira dividido por 3? Pode, está tudo excelente. Volume da esfera, o volume da esfera.
4/3 de πr elevado à terceira. Um outro detalhe importante é, quando você pensa na laranja, você pensa logo na casca da laranja. Aquela casca vai ter uma área. É como se você tivesse uma esfera oca, pensando somente na casca, na superfície da esfera. E você tem que saber como se calcula a área de uma superfície esférica. Imagina só a melancia, vai ter aquela casca da melancia que vai ter uma área. Quem é a área da superfície esférica ou área da esfera? 4πr a segunda. Ei, não vai esquecer que esse π aqui, esse π, aquele número famoso que vale aproximadamente, isso mesmo, 3,14 é o nosso π. A gente vai utilizar, tá, esse cara como informação importante. Não esqueça, π 3,14. Agora, olha só essa questão aqui. Uma laranja num formato esférico. Está aqui a nossa laranja. Está bem aqui a nossa laranja. Pensa assim. É seccionada por um plano a 8 centímetros do centro. Eu faço um corte aqui, ó, coloca assim na sua mente. Bem aqui vale 8. Eu fiz um corte, bem aqui é o meu 8. Você pode desenhar aí, colocar 8 aqui. Outro detalhe, a secção obtida tem área 36. O que é isso? Quando você fez um corte a 8 centímetros, vai ter uma área aqui, que é a área do círculo. Essa área desse círculo aqui, ele forneceu, a área do círculo vale 36π centímetros quadrados. E eu quero duas informações aqui. Determinar a área da superfície da laranja, a área da casca, que é a superfície da esfera, e o seu volume, quanto equivale. Aí você começa assim, pera lá, prof, ele me deu aqui que ele cortou e formou aqui um círculo, ele forneceu a área desse círculo, sim. Qual foi o valor da área? 36π. Então, o que é que você vai fazer? Você vai recordar que 36π foi a área desse círculo aqui, mas você sabe que a área de um círculo é muito bom, πr a segunda, mas cuidado, é esse r aqui. É a área desse círculo, então você tem que utilizar r pequeno. Então você tem aqui, ó, a área πr a segunda, que é a área de um círculo, que vale 36π, igual aqui a πr a segunda. E aí você pode brincar aqui, ó, professor, esse π aqui, pachaca, pachaca, corta, corta. Ah, não quero fazer assim. Você pode fazer o seguinte, bem aqui tem uma multiplicação subtendida, ela está lá, não precisa ser indicada. Está multiplicando, passa dividindo. E aí você cancela π em cima com π embaixo. E aí ficou 36. Dessa maneira, eu tenho 36 igual a r a segunda. Meu objetivo é achar esse rzinho. Então, olha só o que você faz agora. R, a segunda é 36, tá? Uma potência, passa uma raiz. Rzinho, raiz quadrada de 36. Professor, quem é? É 6. Mas por que 6? Porque 6 vezes 6 vai dar 36. E não esqueça da unidade. Estamos trabalhando aqui em centímetros, ó. Então, o raio vem aqui, ó, 6 centímetros, não vai esquecer disso. Mas, Murá, por que isso aqui? Se eu quero achar o volume da esfera, a área da superfície esférica, é por causa disso aqui, ó. Se aqui você acabou de descobrir, ó, esse aqui vale 6, esse aqui vale 6. Esse aqui ele falou que vale 8. Você consegue aqui, ó, pelo poder da fé, que sempre a gente diz, podemos achar esse R utilizando o teorema de Pitágoras. Olha só, Rzão a segunda é igual a Dzinho a segunda mais Rzinho a segunda. Esta relação que eu conversei aqui com você, que é nada mais nada menos que o teorema de Pitágoras. Aí você vai substituir aqui. Eu tenho o valor Dzinho, está bem aqui, 8. Fez um corte a 8. Então, bem aqui é o Dzinho 8. Rzinho, você calculou, está aqui, ó. Esse era o motivo de ter calculado ali o Rzinho. Era para poder substituir aqui. Você coloca o número 6. Me ajuda aqui. 8 a segunda, 8 vezes 8, muito bom, 64. 6 a segunda, 6 vezes 6, 36. Agora você vai somar 36 mais 64. E esse valor vai dar 100. Está aqui, ó. R a segunda igual a 100. Mas por que essa raiz, professor? Porque eu tenho uma potência. Passa uma raiz, R, raiz quadrada de 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo
vai dar 100. É isso que é a raiz quadrada. É o número 10. 10 vezes 10 vai dar 100, e aí você tem um raio que vale 10. E agora, entra naquela observação. Quando você quer saber a nossa área da esfera e o volume da esfera, basta você calcular o raio da esfera. Eu tinha uma situação aqui de um corte que me levou à ideia que esse R aqui vale 10. E agora você vai finalizar. Podemos fazer aqui, vamos desse lado aqui logo, a área dessa superfície esférica, a área da superfície dessa laranja. Aí você lembra, olha, o Mura me falou que a área é 4πr a segunda, verdade. Só que você calculou aqui, lindo, 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 ó, 10 centímetros, o raio da sua esfera. Você vai pegar esse 10, vai substituir aqui, na calma, tá? Vamos lá, repita lá, 4π, aí 10 a segunda. Só que 10 elevado ao quadrado, 10 a segunda, é 10 vezes 10, que é 100. E aí eu tenho aqui 100 vezes 4. 100 vezes 4 vai dar 400. E aí você coloca 400π centímetros quadrados. Se em alguma situação você precisar calcular um valor aproximado, aí sim você ia pegar esse valor, 3,14, e ia substituir. Mas está lindo assim, a área da superfície esférica vale 400π centímetros quadrados. É área, viu? Área, centímetros quadrados. E no caso do volume, você faz assim, ó, volume 4/3 de πr elevado à terceira. Você já tem o valor do raio aqui, ó, o raio é 10. Você vai colocar 10 nesse lugar, vai ficar 10 à terceira. Ah, prof, como é que eu faço 10 à terceira? 10 vezes 10, 100, vezes 10 vai dar 1000. Então você vai ter 1000 vezes 4. 1000 vezes 4, 4 vezes 1000, 4000, 4000π, é o 3 aqui embaixo, parou aí, e não esqueça de colocar a sua unidade centímetros cúbico. Não esqueça que no final da aula você pode bater uma foto desse quadro aqui para você anotar as informações. Resumindo, falamos da secção de uma esfera. Quando você tem uma esfera aqui, você pode fazer um corte. E esse corte bem aqui é que você vai ter um círculo, que é uma secção. Essa secção poderia ser no meio da esfera. Essa parte aqui, a metade, é chamada de uma semisfera de um hemisfério. Muito obrigado, tchau, até a próxima aula.